Vamos lá, gente. Todo mundo voltando. Vamos ver se agora vai dar certo. Rodrigo, vamos todo mundo voltando aí. Enquanto as pessoas vão voltando, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos voltando. Vou ver agora se a Esther, se a gente consegue chamar a Esther aqui agora. Esther? Oi, Cecília. Tudo preto, né? Você não apareceu. É. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos. Daqui a pouco vamos ver se a coisa vai. Então, você começou a se Sim. apresentar. Sim, tenho 3 filhos. O Bento tem 6 anos, o Mateuzinho tem 3 e a Celina tem 7 meses. Eu sou licenciada em pedagogia, né? Parabéns para mim, hoje é dia do pedagogo. Ai, parabéns, Esther. Ah, tão bonita. Ai, pois é. E é uma alegria, né, estar com vocês nessa noite de novo. Gente, a Esther tá caindo. Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começando. Quando a Esther aparecer novamente, daqui a pouco a gente tenta novamente, pra gente conseguir continuar. Porque senão vocês ficam aqui presos e a gente não vai. Padre Wesley, abençoa a gente aí, para que tudo dê certo. Amém. Bom, então, Esther? Oi, Cecília. Então vamos fazer assim, se você cair novamente, eu vou continuando aqui e aí eu vou te chamando, tá bom? Certo. Então vai. Então, como a Cecília já explicou pra gente a proposta das lives, e nessa noite a gente vai refletir um pouco sobre uma frase, né? Em cada live a gente refletiu sobre uma frase, conversou sobre ela, né? Tiramos as nossas conclusões, conversamos. Nessa noite a gente vai conversar sobre uma frase de Santa Zélia novamente, né? A frase é necessário que o heróico se torne rotina e que a rotina se torne heróica. Todos me ouvem? Sim. Certo. Então, para... A Esther caiu. Ah, o Acácio entrou. Vamos tentar chamar o Acácio para ver se vai dar certo. Boa. Cadê você, Acácio? Ai, não pode participar. Bom, então o padre disse: segue tu sozinha em Nossa Senhora e tem a minha bênção. Amém, padre. Então vamos lá. Então essa frase de Santa Zélia: é necessário que o heróico se torne rotina e que a rotina se torne heróica, né? A gente já falou um pouquinho em outras lives, né, de Santa Zélia. Santa Zélia, ela é mãe de Santa Teresinha, mãe de 9 filhos, inclusive de 9 filhas, né? Na verdade, ela teve 9 filhos, né? Mas acho que 3 ela perdeu. E ela tem essas filhas e são filhas que
uma riqueza para a igreja, né? E mesmo aquelas que talvez não são tão conhecidas como Santa Teresinha, mas todas elas viveram uma vida de grande testemunho, né? Assim, como ela mesmo fala, né? De forma muito heróica. E, enfim, Santa Zélia fala essa frase para nós: é necessário que o heróico se torne rotina e que a rotina se torne heróica. Então, só para a gente entender, né? Se ela tinha filhas, ela era casada, os dois também são Martim, né? Os dois são santos, né? E ela viveu uma vida heróica. Isso é fato. Tanto que os frutos são as próprias filhas, né? E, o Acácio pediu para participar. Vamos ver se vai dar certo. E aí, é bem interessante perceber que essa frase, deixa eu ver se vai dar certo. Esté? Bom, não deu certo. E é interessante, então vamos lá, gente. Me abençoem aí, Padre, já tem a sua bênção, pra gente continuar sozinho, né? Já que a gente tem gente aqui para nos ouvir. O que na verdade... A Adriana disse, manda o rojão aí que a gente te ouve. Então vamos lá. O que na verdade a gente entende, vamos entender essa palavra, né? O heroísmo. O que é um ato heróico? Então, se a gente procurar o conceito, né? Então, ou procurar exemplos na vida de mulheres que são heróicas, né? De pessoas, de homens heróicos, enfim. São pessoas que vão, mesmo com medo, mas vão, ou vão sem medo. São pessoas destemidas, são pessoas corajosas, são pessoas que são resilientes, né? Então, que recebe, sim, uma dificuldade, se depara diante de uma dificuldade e continua. E o que é interessante a gente perceber? E aqui a gente está falando para mulheres, mas sejam muito bem-vindos todos os homens, padres, celibatários. A gente tem aí o Renan, o Fabrício, o Padre Wesley, tem os casados, sejam todos muito bem-vindos também. E talvez quando a gente pensa em atos heróicos, em pessoas heróicas, a gente pensa nos homens heróicos, né? Mas a mulher também é chamada a ser heróica. E nós temos na nossa igreja inúmeros exemplos, que nós estamos falando aqui já há várias semanas, de mulheres assim, que são para nós grande exemplo de heroísmo. E nós falamos, né, de Madre Teresa, falamos de Edith Stein, né, falamos de Nossa Senhora, falamos da Santa Zélia, então de Santa Teresa, enfim, são inúmeras. Santa Teresa, nossa baluarte, Santa Teresa de Jesus, são inúmeras mulheres que viveram a sua vida com heroísmo. E o que é interessante a gente perceber? Qual que é a diferença hoje, olhando para essas mulheres e olhando para nós hoje, né? E eu questionava muito Jesus, assim, Jesus, são mulheres que viveram de forma muito heróica. E nós também somos chamados a viver esse heroísmo. E aí? Por que abismo é esse que a gente olha muitas vezes para a vida delas e a gente não consegue, né, entender, sugar o que é viver uma vida heróica? E os conceitos hoje, né, de uma mulher heróica, e eu não digo aqui das mulheres, enfim, que hoje, de forma bem radical, né, não querem, não acreditam em Deus, não acham que precisam ser completamente distantes dessa realidade, do servir, de um matrimônio, enfim. Eu nem estou entrando nesse grupo de mulheres, porque eu acredito que estamos aqui dentro do Instagram da comunidade, né? Então são mulheres que acreditam em Deus, né? Mulheres que buscam a Deus. E eu questionava isso para Jesus. Qual que é a nossa hoje grande dificuldade
de enxergar essas mulheres, essas santas, e enxergar hoje o que o mundo, o que a gente é chamado a viver, mas o que hoje tem conceito, né? Que tipo de mulher hoje nós temos como heroínas. E ele me fazia pensar em inúmeras mulheres que hoje são tidas, né, como grandes mulheres, aqui mesmo no Instagram, né, como mulheres que são imparáveis, mulheres que conseguem tudo, mulheres que são exemplos e que têm inúmeras seguidoras, mulheres que dão cursos de mentorias, de cursos de treinamentos, enfim. E é interessante que a grande maioria delas, quando fala diz, mãe, seja bem-vinda, minha mãe tá aí, me abençoe também, mãe. E a Carol reza aqui de baixo. E aí, essas mulheres são mulheres que acreditam, né? Acreditam em Deus. E que falam isso muitas vezes, né? Olha, você pode tudo, você precisa traçar a sua vida, você é forte, você precisa ser uma mulher de sucesso, você precisa ter a sua melhor versão na sua vida, você precisa ter uma rotina, isso a gente depois vai falar sobre isso. São mulheres que realmente sabem, né? Têm um controle, têm um domínio, né? Não são mulheres que são vítimas e que vivem aquele vitimismo de que ai, tudo é ruim, não. E são mulheres que também falam, né? Olha, lembre de Deus, seja grato, tenha um Deus, tenha alguém que você acredita, enfim. E aí eu perguntava para Jesus, porque todas as vezes que eu vejo essas mulheres assim, ao mesmo tempo que eu falo, nossa, como elas são fortes, eu falo, mas o que tem de errado aí? O que falta? E aí Jesus me dizia, há uns 3 dias atrás, a diferença, Cecília, dessas mulheres, e prestem atenção nisso, gente, isso é muito precioso. A diferença dessas mulheres santas, né, que de forma heróica souberam me amar e souberam abraçar o céu, para essas mulheres que a gente tem hoje, a única diferença é onde elas me colocam. Presta atenção, não é que são mulheres que não acreditam em Deus, não é isso. São mulheres que acreditam em Deus, e a gente escuta muito isso, né? Deus vai te abençoar, se você é mulher, quer ser empreendedora, Deus vai te abençoar. Se você é mulher e quer seguir um caminho, Deus vai te abençoar. Mas perceba, o que Deus me mostrava? Ele me dava essa imagem mesmo, como que um teatro. E nesse teatro, a gente tinha 2 opções de onde colocar Deus. Nós somos chamados a viver, né, esse teatro. Entendam, não é uma vida de mentira, não é uma vida teatral, não, né? Mas nós somos chamados a viver uma vida em que somos protagonistas, em que somos o autor principal, em que nós somos donos, né, da nossa história. Então daqui a gente já quebra e já tira todo o vitimismo, não, vamos esperar sentada que Deus vai me abençoar e vai me dar tudo. Não é isso, né? A gente sabe que a nossa vida ela precisa ser guiada, ela precisa ser traçada com o nosso esforço, com a nossa vontade, com o nosso sacrifício, enfim. E aí, a diferença que Deus me mostrava, né, Cecília? Todas essas mulheres, todos nós somos chamados a viver a nossa vida, né, a assumir essa vida nossa e a fazer tudo que Ele nos chama. A diferença é onde nós colocamos. Essas mulheres, elas me colocam na plateia. E nós, mulheres, precisamos colocar Jesus como o roteirista. Entendam, percebam. Percebam a diferença. Então aqui, como aqui nessa live, né, estou aqui eu falando para todo mundo. Eu tenho 2 opções. Eu posso falar aqui, Jesus, vem aqui me abençoar, e aí Jesus entra e fica aí me ouvindo. Jesus, fica aí, vai me abençoando que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que eu acho que é certo, eu estou fazendo
né, tracei uma meta de vida e eu vou nela e eu sei que eu sou capaz e eu vou conseguir. E Jesus fica aí me assistindo e vai me abençoando, ok? Ou eu posso falar, Jesus, o que é? Seja o meu roteirista, escreva o que eu preciso fazer. E aí, gente, é isso, assim, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, estou aqui eu, Cecília, né, para falar da minha vida e para falar o quanto eu sou muito boa, o quanto eu sou forte, o quanto eu faço, o quanto eu aconteço, o quanto eu né, desempenho com tanta clareza, com tanta perfeição, com alta performance, se eu não tenho isso aqui, ó, um roteiro, né? Então, imaginando uma peça de teatro, quando aquele autor principal chega lá na frente e ele não tem um roteiro, porque percebam, gente, uma obra, quando ela é escrita, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma mensagem, ela tem um objetivo, ela tem um foco, ela tem uma meta, ela quer atingir as pessoas, ela quer tocar as pessoas da plateia, né? Ela tem um fundo, né? Ela tem todo um objetivo ali. E quando a gente toma, né, as rédeas e a gente escreve, e Jesus só fica ali de longe me abençoando, quem está redigindo tudo, decidindo tudo, fazendo tudo sou eu e não Deus. Entendam a diferença, gente. Deus precisa ser o diretor da nossa vida, aquele que escreve a nossa história, aquele que escreveu aqui para mim hoje o que ele quer falar. E não um espectador. Eu não posso convidar Deus para ficar aí me olhando enquanto eu estou aqui vivendo a minha alta performance, eu sou muito boa e eu vou fazer tudo isso. Deus precisa estar atrás de mim, escrevendo, né? E é muito claro, Madre Teresa fala isso. Sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele quem me escreve. Entendam, entendam. É Deus que me escreve. Eu sou um lápis. E aí, gente, assim, é muito difícil enxergar o quanto que a gente muitas vezes é um lápis birrento na mão de Deus. Né? Então Deus quer nos usar, quer escrever, quer apontar, quer deixar a gente bem, sabe aquele lápis bem desgastado, pequenininho, toquinho. E muitas vezes o que a gente faz? Não, dá o piti. Né? A gente é pitizento, a gente é um lápis pitizento na mão de Deus. Espera aí, agora eu que vou determinar em que linha que eu vou escrever. Eu que vou determinar o que eu vou fazer da minha vida. Eu que vou determinar, porque eu, né? E é interessante quando a gente quando a gente quer escrever o roteiro, a coisa desanda. A coisa desanda, né? Então, é isso sim, né? Estamos aqui. Deus quis escrever desse jeito, né? Para que eu ficasse aqui falando sozinha, amém. Vamos lá, né? Então, que Deus me use como Madre Teresa, né? Me use como esse lápis e escreva aquilo que o Senhor quiser. E é interessante que quando a gente tem esse voltando, né? Então, quando Deus nos deseja que nós sejamos heróicos, Ele quer que nós sejamos heróicos, mas que Ele escreva, que Ele seja o diretor. E somente é possível termos uma vida heróica se Deus é o diretor. E é interessante porque a verdadeira meta é aquela que é querida por Deus. O verdadeiro heroísmo é aquele que é escrito por Deus, que é aquele que é querido por Deus. E aí a gente tem inúmeras santas que a gente pode entender e enxergar a vida delas, né, como grandes heroínas. Grandes heroínas que não tinham fama, né, durante a sua vida. Muitas delas foram ser conhecidas depois que se tornaram santas. Mas elas souberam ser esse lápis, sabe? Se desgastar nas mãos de Deus. E quantas vezes na nossa vida, né, a gente vive isso, né? A gente quer ser esse pitizenta, a gente quer ser pitizenta demais, de querer dominar, né? E aí eu pergunto para vocês, mas Cecília, na prática, né? Como que eu deixo a vontade de Deus acontecer? Como que eu deixo Deus me guiar? Como que eu deixo Deus ser o roteirista?
Como que eu deixo Deus ser o roteiro, escrever o roteiro da minha história, e eu, claro, com a minha vida, com a minha personalidade, com o meu jeito, com a minha maternidade, enfim, né? Eu vou realizar, eu vou executar essa grande obra na minha história. E eu pensava nisso, assim, só tem um único jeito, né? Essas grandes heroínas, elas foram esse lápis na mão de Deus quando elas viveram intensamente, percebam isso, intensamente, o dia como se o dia fosse o último dia. E aí aqui entrando nessa história da quarentena, e eu já falei isso em alguns momentos da minha história, da minha vida, assim, desse tempo, né? Tem sido uma grande conversão, um grande período de conversão para mim. Porque a gente está diante da morte. E é interessante que meu marido ele está sempre atualizado, né? Olha, morreram tantos. E aí quando ele me fala isso, eu falo, Thiago, a gente precisa se preparar para morrer. Aí ele já me arregala o olho, não vou arregalar o olho, que meu olho já é muito grande, né? Mas ele nossa, Cília, larga de ser pessimista. Eu falo, não, mas eu não estou dizendo que a gente vai morrer agora. Eu não sei se eu vou morrer agora. Mas a gente precisa se preparar para a morte. Eu não sei vocês, e toda vez que a gente vai num velório, eu não sei vocês, mas quando eu olho ali pro caixão, imediatamente eu já volto para minha vida. Falar de morte, gente, é falar de vida. Eu não consigo olhar para a morte se eu não olhar de volta para mim, para a minha vida. Quando eu olho para a morte, eu vejo que a gente é finito. E aí eu preciso ver o que eu estou fazendo com a minha finitude. Eu preciso ver o que eu estou fazendo com o meu dia, com a minha vida, né? E a Ana que dizia, minha vida é um brevíssimo segundo. Para amar-te neste mundo não tenho mais do que o hoje. Santa Teresinha diz isso. Para amar-te neste mundo eu não tenho mais do que o hoje. Então, perceba e entenda que assim, viver o hoje é viver sem saber. Vocês já viram quando tá no último capítulo da novela? Último capítulo da novela. Aí eles vão entrevistar lá os atores. E aí, o que vai acontecer com você, que é o ator principal? E ele fala assim, eu não sei, eu ainda não recebi o roteiro. Percebam isso. O ator, ele não sabe. No último dia da novela ali, muitas vezes ele não sabe o que vai acontecer. Porque se ele souber, pode ser que ele espalhe para todo mundo e estrague toda, né? Enfim, toda a novela. Todo o fim da história. E muitas vezes quando a gente sabe, né? Se a gente soubesse hoje que eu vou morrer amanhã, talvez eu estragaria tudo. Porque eu ia querer fazer tudo que eu quero, né? Tudo que eu desejo, não o que Deus quer. Então percebam que Deus nos chama a viver hoje, né? E de novo, assim, diante da pandemia a gente nunca esteve tão perto, tão abraçado com a morte. Eu não estou assim, eu não estou dizendo aqui sobre a morte, porque nossa, Cecília, que coisa fúnebre, que live fúnebre, né? A gente está falando de heroísmo e você está aqui falando de morte. Estou falando que todos nós vamos morrer. E como nós estamos vivendo a nossa vida, se não for um desejo de viver a nossa vida como o último dia, de forma heróica, a coisa não tem sentido, a nossa vida não tem sentido. E a gente não sabe o que o diretor da nossa vida pensa sobre nós, o que ele quer para mim, né? Eu não sei, e talvez quando vai chegando... E, gente, entenda que muitas vezes quando a morte vai chegando perto, quando a gente vê, não sei vocês, assim, né? Mas o próprio Covid já está chegando nos meus familiares e irmãos de comunidade, enfim. A coisa vai chegando perto, a gente vai ficando com medo, né? Isso é científico. Eu sou profissional de saúde e isso é científico. Todas as pessoas, quando vão morrer, elas sentem esse medo e muitas vezes evacuam, né? Então, urinam, porque é tenso, né? Essa tensão de querer entender o que vai vir. Eu estou morrendo, o que vai acontecer? Eu não sei, eu nunca morri para saber, né? Eu não sei o que vai ter do outro lado, é óbvio.
E eu não estou dizendo que estar nas mãos de Deus é fácil e é tranquilo, é viver aqui uma tranquilidade. É óbvio que para a gente, para a nossa segurança, era muito melhor a gente ter esse controle de tudo. Mas Deus nos chama, né, a viver com intensidade, com heroísmo o nosso dia. E aí, então Santa Zélia diz, né, que é necessário que o heróico se torne rotina. Então deu para entender o que é viver uma vida heróica, ok? Né? Viver nas mãos de Deus. Viver nas mãos de um Deus que nos direciona, que é diretor da nossa vida. Né? Ok, mas ele quer que isso vire rotina. E aí vamos lá. O que é fazer dos atos heróicos rotina? É interessante porque, assim, rotina é uma coisa muito difícil. Por quê? Eu falo aqui como mãe, né? Então, vamos organizar uma rotina. É muito difícil porque, primeiro que a gente vai falar disso também, né? Mas rotina precisa de um esforço. Precisa ter uma determinação. Eu preciso primeiro entender por que eu quero, né? Qual é a minha meta? Bom, então a minha meta é ter uma vida heróica. Para eu ter isso, eu preciso viver isso de forma rotineira. Todos os dias eu preciso decidir para viver essa vida heróica. Ok. E aí, quando a gente se depara, e eu vejo dois grandes problemas na questão da rotina, né? Primeiro é a frustração, que é aquilo que a gente dizia. Né? Então, esses dias, a Helena, que tem 5 anos, ela tem vivido um processo dentro daqui de casa bem interessante. Então, assim, de muita frustração. Então, tem dia que ela acorda... eu sei que, gente, tem muita gente falando aqui muita coisa. Eu não sei se vou conseguir acompanhar, que é muita coisa pra mim. Mas, enfim, né? A Sheila fala, né? Exultai na monotonia. A gente vai falar sobre isso. E aí a Helena, ela tem vivido um tempo assim, né? De acordar e de já querer se programar. E aí esses dias, anteontem, ela falava assim, eu acordei, ela estava lá frustrada. Eu falei, o que foi? Porque eu queria acordar e eu queria tomar banho e eu queria que a Clarice estivesse dormindo. Aí eu queria tomar banho com a Clarice dormindo. Depois eu queria que vestir roupa e a Clarice continuasse dormindo. Aí eu queria escovar os dentes com a Clarice dormindo. Eu queria sentar aqui na minha cama com a Clarice dormindo. E aconteceu que a Clarice acordou. E acabou com o meu dia, mamãe. Hoje é o pior dia da minha vida. E ela tá direto com essa frase, né? Tudo que a gente faz, hoje é o pior dia da minha vida. E eu pensei naquilo, né? E eu falei, vamos lá. Eu falei, Helena, a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar que horas que a Clarice vai acordar. A gente não consegue controlar... Aí ela, não, mamãe, mas amanhã eu vou colocar um despertador. E ela vai acordar na hora que o despertador tocar. E aí eu vou conseguir fazer com que ela acorde no mesmo horário. No horário que eu quero. Eu falei, Helena, e se ela acordar antes? E se ela acordar antes? Você vai continuar frustrada. Porque a gente não pode determinar a hora que ela vai acordar. E ela vai acordar a hora que ela quiser, a hora que ela... Enfim, eu não posso. Você não consegue determinar isso, filha. E por isso você vai viver o pior dia da sua vida. E aí ela ficou, sabe? Mamãe, mas... Eu falei, Helena, a gente não consegue controlar. E é isso, talvez a maior frustração. O Acácio... né, que talvez seja Esther fala, as crianças vivem o agora, elas não têm pressa. E talvez a maior frustração seja essa. Gente, como é difícil viver o tempo, né? Porque tem um livro que eu terminei de ler esses dias, chama Educar na Curiosidade. E lá fala disso. Tem um momento que ele fala assim, uma criança fala para a mãe, mãe, o que eu deveria estar fazendo agora? Mãe, como assim? Não, porque assim, quando eu tô tomando banho, você fala assim, você já deveria estar vestindo a roupa. Quando eu estou vestindo a roupa, você fala assim, você já deveria estar almoçando. Quando eu estou almoçando, você fala, você já deveria estar escovando os dentes. Então, o que eu deveria estar fazendo agora?
Gente, quando eu ouvi isso, assim, foi muito impactante, porque eu falo isso pra Helena o dia inteiro, né? Assim, filha, vamos, minha filha, porque você já deveria ter feito isso. Você já deveria ter feito isso e fazer isso. E eu falo que, assim, as pessoas estão falando aí, né, da Helena, as crianças, pelo menos as daqui de casa, assim, para mim, educar uma criança não tem escola melhor pra gente aprender a ser gente, sabe? A gente aprende a ser gente sendo criança, educando uma criança. Porque criança, ela nos ensina tudo. Ela nos ensina o tanto que a gente é pitizento com Deus, o tanto que a gente dá birra, né? E a gente, eu não quero. Né? E que acontece uma coisinha diferente do que a gente quer. Foi o pior dia da minha vida, eu vou passar o dia inteiro reclamando, eu vou passar o dia inteiro murmurando, né? E a gente quer o tempo, a gente quer que o tempo seja cronometrado. E muitas vezes a gente entende rotina com isso. Eu vou acordar às 7 da manhã, eu vou participar da missa, às 7h45 eu vou fazer a minha lécio, às 8 horas eu vou tomar o meu café, 8h30 as crianças vão acordar, enfim. Né? Eu penso numa vida, eu penso numa rotina e eu acho que a minha vida, né, tem que estar aqui. E aí, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que se programar. Claro, eu acho que a gente precisa, e a gente vai falar disso da constância, a gente precisa se programar, né? Mas o fato é o tanto que a frustração por não ter o controle de tudo, porque a gente não tem o controle de tudo, quando a gente é desinstalado dessa nossa segurança, né, da nossa rotina, o que a gente faz com isso? Então, esses dias eu pensava no filho pródigo. Imagina, gente, vocês acham que no dia em que o filho pródigo retornou para casa, o pai dele já sabia que isso ia acontecer? Não sabia que isso ia acontecer. O pai não sabia. E ele tinha lá, talvez, planejado o dia dele direitinho, né? Ele vai lá, vai fazer o seu trabalho no campo e tal, vai com o filho mais velho, tal. De repente, o filho pródigo, né? O filho que largou ele, o filho que foi gastar tudo, apareceu. Entendam como esse homem fez do dia dele o dia mais heróico da vida dele. Não só da vida dele, mas da vida do filho. O homem largou tudo, o pai largou tudo. Ele foi desinstalado da rotina do que ele tinha planejado para o dia. Ele largou tudo. Ele mandou matar o novilho melhor que ele tinha. E ele fez a maior festa da vida dele naquele dia. E, né, e se a gente tivesse falado, Cecília, faz uma festa agora. A maior festa que você pode... Como assim? Né? Eu ia ficar aqui reclamando. Eu ia ficar... E a Esther está dizendo aqui, né? Nos deixemos ser surpreendidos por Deus. É isso. Imagina a surpresa que foi para este pai perceber que o dia dele ia ser completamente diferente do que ele tinha planejado, mas foi o dia mais heróico, mais feliz da vida dele. Né? E entendem que, assim, Deus nos chama a viver uma rotina humanizada, uma rotina em que a gente olha para a nossa humanidade e que se enxerga humano, que não somos capazes de controlar tudo, né? Deus não nos chama a viver uma rotina endeusada, né? Porque uma rotina endeusada é uma rotina perfeita, é uma rotina que tudo funciona no seu tempo. Deus nos chama a viver uma rotina humanizada. Então, quando né, a Helena me dizia, mãe, eu vivi muito frustrada, meu dia está frustrado, porque a Clarice não acordou na hora que eu queria. Entenda que ali, naquele momento também, eu na minha rotina ali, né, vamos, beleza, filha, é assim, a vida é assim, as coisas não são como a gente quer, vamos embora e vamos viver o dia, que é desse jeito mesmo. Mas ali eu parei, né? A Esther está dizendo aqui exatamente, amiga, me ajuda. Nossos filhos precisam ser vistos, olhados, ser atendidos, é isso. E nessa hora, gente, é isso que Deus me chamava a fazer. E ali, naquele momento, né, o meu ato de heroísmo precisava ser parar, olhar para ela e falar, filha, me olha, né?
e atender a necessidade dela ali, que estava frustrada porque era o pior dia da vida dela, porque não foi como ela quis. E talvez dali para frente ela vai entender, né, que o dia nem sempre vai acontecer do jeito que ela planejou. E nem por isso precisa ser o dia pior da nossa vida. A Regina fala que a rotina tem que ser flexível. Sim, e muitas vezes, por mais que a gente deixe um tempo, assim, não, aqui eu vou deixar um tempo livre, né? Para que eu leia um livro, para que eu, de repente, venha alguma coisa, venha uma notícia ruim, venha alguma coisa que desinstala a gente. E a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com essa... com essa quando a gente é surpreendido, né, com essa surpresa de Deus. Seja ela muito boa, como o filho pródigo, ou seja ela muito ruim, como uma morte. Então a gente precisa entender como viver, né? E aí ela fala que a rotina, então, que o heróico se torne rotina e que a rotina se torne heróica. E aí a gente vem para essa história da rotina. E muitas vezes, quando a gente pensa na rotina, a gente pensa nessa constância, né? Então, assim, a minha vida, o meu dia vai ser excelente, né? Se eu tiver essa constância. E aí, assim, para mim, até não existe exemplo melhor de falar de constância, né? Do que num pós-parto. Porque, enfim, o pós-parto é a prova, é o exemplo melhor do que é não ter constância. Assim, né? Não ter previsibilidade nenhuma. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não sei que hora que ele vai acordar, eu não sei que horas que ele vai dormir, eu não sei. E o Gabriel tá com 3 meses, né? E, claro, é o terceiro filho, e talvez agora eu esteja um pouco... Não que eu continuo não sabendo o que vai acontecer. A diferença é que, assim, eu já sei que eu não posso... que não dá para programar nada, né? Então, assim, a gente já espera que não vai ter rotina nesse início, né? A gente tenta se programar, claro. A gente compra as pomadas que precisa, caso ele asse. A gente compra os protetores, o massageador, tudo no peito. Enfim, a gente já meio que se programa para o que vai acontecer. Agora, o que vai acontecer... E eu falo para vocês, assim, nenhum pós-parto meu foi igual ao outro. Né? O pós-parto da Clarice, eu estava na cadeira de rodas, com a perna quebrada, sem andar. A Clarice, eu não conseguia dar um banho, eu não conseguia trocar a fralda. Que dia que eu imaginei que eu ia viver numa rotina desse jeito, meu pós-parto. E é interessante, assim, que quando a gente vê que não existe, né? Peraí, gente, me perdi agora. Espera. A questão da rotina, quando a gente vê que ela precisa dessa constância, mesmo que o constante seja desenhado e escrito por Deus. Então, assim, é claro, e quando a gente fala de rotina, então, por exemplo, a questão do desfraude, né? A gente aqui está começando o desfraude da Clarice. E a gente nunca sabe se está na hora, se não está. Aí a gente deixa ela de calcinha um dia todo. Aí ela faz 5 xixis na roupa. Aí a gente, nossa, então não era o momento, né? Ela não está preparada e tal e tal. Aí no outro dia, na hora que a gente, não, então vamos colocar a fralda. Aí quando que a gente coloca a fralda, ela já fica assim, mamãe, xixi. Aí você, nossa, ela já estava lembrando de como que era a hora de colocar a fralda, né? Mas entende que se a gente não tiver uma constância, a cabeça dela vai ficando confusa. E com criança é assim, né? A gente entende que a criança ela vai aprendendo. Eu tenho estudado um pouquinho, assim, sabe? Sobre a educação, a forma de educar, a previsibilidade. A criança ela dá muito menos birra quando a gente dá para ela uma previsibilidade. Olha, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo, agora a gente vai fazer isso. Ela já vai entendendo na cabeça dela que existe um cronograma, que existe uma rotina, que existe um planejamento. A gente precisa viver assim tudo, né? A Esther está dizendo aqui, né? A incapacidade está ligada à falta de constância. E aí que é o segundo erro que eu queria dizer. A outra grande fracasso que nós temos quando a gente não vive uma rotina heróica é quando a gente não tem essa constância.
Entende que o fracasso ele é muito mais atribuído na inconstância do que na incapacidade. Então, por exemplo, voltando lá para a história do desfraude. O problema não é que a Clarice não é capaz de fazer xixi. Ela já deu todos os indícios claros que ela é capaz de fazer xixi no vaso. Mas a inconstância de um dia eu coloco fralda, outro dia eu coloco calcinha, outro dia eu coloco fralda, outro dia eu coloco calcinha. É isso que faz a gente fracassar na rotina, né? E tornar essa rotina um fracasso e não um heróica. Dá para entender, deu para entender, porque então a importância da constância, a importância de eu fazer e de me programar e de querer fazer tudo aquilo dia após dia, né? E a criança, é incrível, né? É incrível como a criança ela vai se adaptando a essa rotina e a coisa vai se tornando natural na vida dela. Então, agora pensando numa constância, uma constância espiritual, porque, gente, é impossível ter uma vida heróica, como a gente dizia, né? Se Jesus não for o diretor. E como que eu faço Jesus ser o diretor da minha vida? Jesus me ensinar a ter uma rotina constante. Quando eu preciso também me organizar e ter uma constância espiritual. E aí vamos entrar nessa questão. Para mim, gente, falar de constância, de rotina, é o maior desafio do mundo. Tá aqui a minha mãe, minhas irmãs, estão aqui minhas irmãs de comunidade. Eu vi que tem aqui minhas vizinhas, eu vi que tem aqui uma funcionária minha lá do meu trabalho. E assim, quem me conhece sabe o quanto que para mim, né, é difícil, é custoso, é sofrido viver uma constância, viver uma rotina, viver uma organização. Mas nesse tempo de pandemia eu tenho descoberto uma grande graça da constância em tudo, né? Na constância de ter as horas, de conseguir organizar o meu dia e vamos acordar, mesmo que tem dia que não dá, né? Mesmo que um dia bagunçou, o Gabriel me acorda em outro horário, enfim. Mas me planejar para ter uma constância espiritual. Dentro da comunidade a gente tem as rochas, né, que a gente é chamado a viver. Então a missa diária, o terço diário. E Sâmia, seja bem-vinda. Nós somos chamados a viver essa constância. E é tão interessante porque quando eu me decidi, quando eu era solteira, era muito mais fácil. Eu me programava, né? Então eu ia à missa, eu conseguia a missa, eu organizava o meu dia, eu ia trabalhar, depois eu tinha o meu horário de rezar, enfim. Era mais fácil, claro que é mais fácil. Não estou dizendo aqui, você que não tem filho, que assim, né? Você não faz por preguiça, não é, né? Mas é claro que assim, o filho, de novo, tá aqui para nos ensinar que a vida nos desestabiliza mesmo, né? E muitas vezes nós vivemos isso. Mas o fato é que depois que eu me tornei mãe, as coisas para mim pareciam tudo impossível. Então, assim, nossa, é impossível participar da missa diariamente, eu não conseguia encaixar no meu dia, né? Que horas? Eu vou pegar os 3, 7 da manhã e levar para a missa, enfim. E perceba, gente, que quando a gente dá um passo, e o passo que eu digo aqui, então assim, você que quer ter uma constância na sua vida de oração, dê um passo. E às vezes o seu passo é pedir. Jesus, me ajude a ser constante. Me ajude a viver essa constância na minha oração. E assim, gente, eu falo aqui quantas mil vezes eu me frustrei. Porque eu rezava o texto num dia, 2, 3, eu começava a me empolgar, no quarto eu desandava. Tá vendo? Olha, eu sou uma bosta. Eu não presto pra nada, eu não consigo, eu não tenho constância, e aí eu não rezava era nada. E eu comecei a pedir a graça, né? Eu queria de Jesus pedir eu pedia, Jesus, me dê a graça da constância. E entenda que Jesus, ele se preocupa com a gente nos detalhes, gente, nos detalhes daquilo que nós pedimos. Gente, eu não tenho ideia de quando que a live vai acabar, porque a gente começou, enfim. E aí, quando eu pedi isso, eu não imaginava, assim, né? Quanto que Deus se prepara e cuida de nós em cada detalhe.
Então eu pedia muito a graça de voltar a ter a missa diária, que há muito tempo eu não conseguia ter. 19 minutos, meu Deus. E nessa missa diária, eu não conseguia, né? Eu tinha uma funcionária que não chegava aqui tarde, enfim. E aí eu comecei a pedir essa graça para Jesus. Quando eu pedi essa graça para Jesus, foi no final da gravidez do Gabriel, e eu estava já no finalzinho da gestação, eu estava sem funcionária, e eu precisava muito da ajuda nesse meu pós-parto, enfim. E eu pedia e eu resolvi fazer uma novena, porque eu estava sem ajuda. E aí eu fiz uma novena para Santa Terezinha. Fiz uma novena, apareceu e tal, apareceu uma pessoa aqui. Foi o caos, a pessoa, assim, porque ela ficou 2 dias aqui, no segundo dia eu falei, querida, não dá, né? E aí, aí até veio a Narla, né, uma amiga minha, veio aqui em casa no dia que ela estava aqui. E aí eu falei assim, nossa, eu fiz uma novena para Santa Terezinha para conseguir uma funcionária, porque eu vou ganhar o Gabriel daqui com uns dias, eu não tenho ajuda, né? E eu tô muito preocupada, eu tô aqui sozinha em Goiânia, enfim, a mãe vinha para cá, enfim, mas eu entendi, né, que eu precisava dessa ajuda. E aí, eu comecei, aí a Narla falou assim, Cecília, eu fiz uma novena com Santa Zélia. E aqui tá aqui, né? A bendita de Santa Zélia. Aí eu falei, faz sentido, porque assim, Santa Zélia é mãe, Santa Zélia era dona de casa, então ela vai me entender melhor. E comecei a fazer a minha novena com Santa Zélia. E aí, no terceiro dia de novena, que foi inclusive no terceiro dia que a mulher veio, né? Que eu já dispensei, eu encontrei, né? Assim, uma pessoa me deu o telefone de uma pessoa, de uma funcionária. E assim, quem convive comigo sabe o presente que foi, né? A graça que foi ter a Gigi aqui em casa. Mas para mim a maior graça foi quando ela falou assim, Cecília, eu gosto de chegar cedo. Eu gosto de chegar às 6h30 na sua casa, pode ser? E ali, gente, eu vi o cuidado de Deus, sabe? Assim, o zelo de Deus com as coisas pequenas. Porque, enfim, ela chegando às 6h30, eu conseguia sair, deixar as crianças aqui e participar da missa diariamente. E foi um presente mesmo. Quando eu pedi a constância e eu pedi a Jesus, eu preciso, eu quero, né? Eu quero conseguir voltar a participar da missa todo dia, eu não estou conseguindo. Veio a providência. E foi muito interessante quando eu vivi isso, sabe? De perceber que... E aí, claro, quando deu ali 10, 15 dias, veio a quarentena, mas o gosto, eu voltei a ter o gosto pela missa diária. E aí agora eu acordo todo dia, né? Eu acordo todo dia lá para assistir a missa. Porque eu criei, eu tornei isso rotina. Viva a Gigi, viva, né, Carol? As comidas boas. Eu criei, consegui fazer, né, voltar a ter essa rotina espiritual e participar da missa diariamente. E, gente, como isso alimenta o meu dia, né? Assim, claro, é óbvio, né? A gente se alimenta do próprio Cristo. É óbvio que a missa diária é o próprio alimento, é o melhor alimento que a gente pode ter. Mas eu já tinha esquecido, sabe? A graça que é ser alimentado diariamente. E percebe que Jesus, ele espera a gente. Né? Quando a gente se organiza e eu tenho um horário para encontrar com Deus, ele me espera com alegria. E aí eu pedi a Jesus, eu quero ter a graça de acordar todo dia. E eu nunca gostei muito de despertador. E aí Jesus me arrumou o melhor despertador, né? Que é o choro do Gabriel. Porque, enfim, o despertador eu posso ir lá e colocar no soneca. O Gabriel eu não consigo colocar no soneca, né? Então eu tenho que tirar ele, eu tenho que alimentar, eu tenho que dar mamar. Aí eu acordo, perdi o sono, vou participar da missa. E é todo dia, gente. Não tem um dia assim, ó. Dali 6h30 da manhã o Gabriel acorda, aí eu dou mamar, já fico pronta para participar da missa. É o cuidado de Deus com a gente, porque Jesus nos espera. Ele está lá me esperando. E que surpresa é quando eu chego, né? Imagina o filho pródigo, que surpresa é quando o filho chega. E aí essa é a graça, sabe? De dentro da rotina com Deus, de se organizar, de ter o tempo ali, conseguir beber desse Deus que nos espera.
E é claro que tem hora que ele me surpreende. Então, por exemplo, nessas horas, quando gente, eu tô perdida no horário. Mas quando essas horas, né? Quando a Helena me fala as coisas, Deus me surpreende, ele fala comigo, né? E ele me surpreende. Do mesmo jeito que muitas vezes está ali no meio do meu dia, eu paro e começo a falar com ele, com certeza ele se surpreende, né? Porque ele não estava esperando, não era a hora que eu tinha programado para falar com ele. Ele se surpreende. Do mesmo jeito, ele também quer me surpreender. E por muitas vezes durante o meu dia, ele me surpreende, né? Na oração com as crianças. E aí, de novo, outra vivência. O terço diário, né? Que era a outra dificuldade que eu tinha, que eu também consegui, assim. Não por graça minha, né? Eu tenho certeza que é porque eu pedi isso para Deus e Deus me deu, está me dando essa graça da constância. Gente, então eu tô sem noção de hora. Se acabar qualquer coisa, eu volto de novo. E aí, Deus me deu essa graça do terço diário, né? E aí, quando eu falava, Jesus, rezar... Ó, a bateria tá ficando fraca aqui. Como que é rezar com as crianças, né? Eu vejo lá... Vocês estão me ouvindo? Que eu tive que tirar o fone agora. Rezar com as crianças. E é interessante porque a próxima live é todinha da Esté, viu, Esté? Se prepare. E aí, quando eu falava assim, Jesus, eu quero muito também voltar a rezar o terço, né? Todos os dias. Mas eu queria muito, muito rezar com as crianças. E é muito bonito quando você vê, né, essas mães católicas que estão lá, os filhos de joelho, bem bonitinho, rezando, que estão lá com o tercinho passando. E eu falava, Jesus, aqui não vai ser desse jeito. E aí ele falava, Cecília, reza um dia, começa, né? E aí eu comecei. E aí, gente, realmente não é assim, né? Eu posso contar nos dedos o dia que a coisa foi bonitinha assim. Mas é interessante como a gente também vai criando na criança essa constância espiritual. Então, quando deu no outro dia, que eu falei, cara, hoje a Helena, eles não vão querer rezar mais o texto, né? Porque, enfim, é muito demorado, é cansativo. No outro dia, ela, mamãe, e o texto? Aí teve um dia que a gente reza o texto, né? Que a gente reza o texto nas famílias aqui. E agora, nesse tempo de quarentena, por live. Aí eu rezava com as meninas, na hora que eu terminava, ela falava, mãe, agora você vai rezar o texto com a gente? Aí eu tinha que rezar outro texto. Porque elas queriam. É claro que tem dia que eu me sinto um idiota. Porque eu acho que elas estão querendo rezar o texto só para enrolar mais para dormir. Porque elas enrolam demais para dormir. Mas eu percebo também o quanto que essa graça de viver, sabe? A constância espiritual também traz frutos, né? Na vida de oração delas. Então, a Helena várias vezes, né? Tá lá fazendo a tarefa, aprendendo a fazer a letra A. Mamãe, ó, você não estava olhando e eu ia fazer a letra A e eu não estava voltando. Mas Jesus me lembrou que eu tinha que voltar para fazer a letra A. Mamãe, eu estava lá comendo cuscuz e eu não estava conseguindo amassar o cuscuz. E eu pedi para Jesus me ajudar e Jesus me ajudou a amassar o cuscuz. A Clarice, a oração da Clarice são as melhores, eu morro de rir. A Clarice, ela na hora de rezar, na hora de comer, a gente fala, Clarice, você quer pedir alguma coisa? Ela fala assim, eu quero. Jesus, obrigada pelo papá e porque eu vou ter sobremesa, né? Aí ela falta olhar assim, né? Alguém confirma a oração? E tem dia que ela fala assim, Jesus, obrigada, porque hoje tem alface, eu não gosto de alface, eu não vou comer. Amém. Então, é claro, a oração dela é completamente da idade dela, né? Nesse egoísmo que ela vive, de que é tudo para ela. A vida dela gira em torno dela, é da idade, é própria da idade dela. Mas é interessante que, por exemplo, tem dia que agora ela começou, né? Tem dia que ela fica assim, ai, meu Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ou minha Nossa Senhora chega de graça. Chega de graça, que ela fala, né? E assim, é interessante como a coisa vai acontecendo, a constância na oração também vai, né, virando rotina para elas, né? Chamar Jesus para fazer uma tarefa vira rotina. Chamar Jesus para comer com a gente vira rotina. E assim a gente vai aprendendo também nós, como eu falo, né? A criança nos ensina o tempo inteiro. A gente aprende a chamar Jesus o tempo inteiro. E enfim, deixa eu ver mais. O que aqui?
que a gente tem para falar? Eu acho que já deve estar bem no finzinho da live, né? A Adriana disse que se vier aqui, confirma a sobremesa. E aí, o que eu queria, assim, que a gente... Não sei se vai dar para terminar, se a gente vai ter que voltar, enfim. Mas o que eu queria que a gente pensasse muito nisso, nessa frase. Não vou cantar, Esté. Você ia cantar, né, Esté? Ai, não vou cantar. Mas o que eu queria que a gente pensasse nessa frase? Gente, eu vou ler a frase de novo. É necessário que o heróico se torne rotina e que a rotina se torne heróica. E aí, assim, o que a gente pode tentar entender? Como que eu consigo ter uma vida heróica? Eu acho que a gente pode resumir aqui em 3 pontos. Primeira coisa, deixando ser Deus o diretor, né? Deixando ser Deus ser esse que escreve e a gente ser o lápis. Um lápis, né, que deixa ser desgastadinho. Pensando em Madre Teresa que escreveu essa frase. Né, um lápis bem desgastado, bem já muito apontado nas mãos de Deus. Essa é eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que a gente deixe ser desgastado por Deus, usado por Deus, para que Deus possa nos usar para o outro, nos usar na nossa história, nos usar nesse tempo de pandemia para a gente rezar para aqueles que sofrem, né? Que Deus possa nos desgastar mesmo, chegar no final do dia assim, ó, destruído, exprimido, mas que a gente consiga viver isso. Outro ponto, que a gente consiga viver, permitir ser surpreendido com alegria, né? Como o filho pródigo. Que a gente consiga viver um dia sendo surpreendido sem tornar o nosso dia o pior dia da nossa vida. Tornar o nosso dia um dia heróico, né? Porque eu não reclamei. Só se acontecer alguma coisa diferente, eu não reclamar, já estou tornando o meu dia heróico. É isso, é simples, né? Claro que não é simples assim. E por último, né? Viver essa constância. Constância. E aí, ontem a Adriana mandou uma música, né? Ai, será que a gente podia... Adriana, eu acho que vou te chamar para cantar. Será que vai dar certo? Você cantar aquela música que você cantou ontem. Tá vendo? Você ficou mandando cantar, eu vou pedir para você cantar. É uma música que ela fala exatamente isso. Gente, se a live cair, a gente vai voltar porque a Adriana vai cantar, tá bom? Se prepara aí, Adriana. Ela cantava uma música que era exatamente isso. Rezar e amar com gosto, sem gosto, com desgosto, até... como é que é? Sem gosto, eu não sei. Um monte de coisa assim, né? Peraí, Adriana. Vou te chamar. Vou te chamar e você vai cantar essa música pra gente. E vai fazer a oração final com a gente, então. Que hoje, como a gente é um lápis na mão de Deus, tudo vai acontecer do jeitinho que Ele planejou, que muitas vezes não é o jeito que a gente planeja, né? Então, vamos nos desgastar por Deus. Vamos ver. Cadê a Adriana? Cadê a Adriana? O Padre Wesley também tá pedindo a música. Gente, falta 1 minuto e 43. 1 minuto e 43. Estou numa crise alérgica severa, sério. Felipe, você tá aí? Pode cantar? Alguém pode cantar essa música? Não? Bom, se eu não conseguir ninguém para cantar, Adriana de pijama com os cabelos em pé. Assim que a gente quer mesmo. Se tiver alguém aqui para cantar, a gente vai voltar. Mas eu queria, então, agradecer, né? Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada mesmo por... Às vezes eu acho que eu me perdi muito, né? Assim, eu e a Esther, a gente tinha pensado muita coisa, né? Mas que a gente possa viver isso então. Dormir pensando nisso. Deixando Deus ser o diretor da nossa vida. Ser aquele que escreve, né? O artista, e a gente ser um lápis na mão de Deus. Viver com alegria quando a gente é surpreendido. E buscar a constância, né? Rezando com gosto, sem vontade, com desgosto, enfim.
vivendo uma vida de oração com Deus, com constância. Amém? Então, agradecendo a Jesus profundamente por nessa noite, dessa forma, querer nos usar, querer me usar como este lápis. E eu te entrego, Jesus, também todas estas pessoas que hoje também desejam ser esse lápis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e